Glória a Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero todos abrir o livro do profeta Naum, capítulo de número 2. Nós vamos refletir nessa noite sobre essa passagem. Ainda há muitas pessoas com essa virose, que tem atacado de uma maneira terrível. Lá em casa foi o meu mais novo, o Gabriel. E quando ele estava essa semana já, ontem para hoje, melhorando, acordou melhor, dando risada, e o mais velho liga da escola que estava com febre. Rapaz, que luta, né? Que luta é criança, nessas fases. Aí Deus vai abençoando e dando graça. Nosso pastor hoje não está desde o início, Ele tem muito tempo aqui sem tirar férias. Tem desde o começo lá, demorou um bom tempo. Então, em alguns momentos específicos ele tira uma semana de férias para dar uma descansada. Ninguém aguenta, Ciro? Não dá para aguentar essa maratona. E ele, por certo, está aí assistindo, O pessoal da mídia aí, com certeza, deve estar assistindo aí. Não perde o culto. Mas eu quero saber se você, nessa noite, está pronto para ouvir uma palavra da parte de Deus. Se está, pode dizer um amém? Amém. Vamos ler o livro do profeta Naum. Tiveram dificuldade aí para encontrar, Tem que ler, gente. Está pensando que é fácil? Está projetado aqui na tela? E essa Bíblia aqui, o livro mesmo do profeta Naum, é uma página. Imagine, você encontrar uma página só. Que luta que é. Capítulo de número 2, verso a partir de 1. A minha versão é King James. Está escrito assim: aquele que está em pedaços subiu diante de tua face, guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os teus lombos e fortifica muito o teu poder. Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e arruinaram os seus amos de videira. O escudo dos seus fortes homens serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação. E os pinheiros serão terrivelmente abalados. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, e eles correrão como ele recontará os seus valentes, mas tropeçarão em sua caminhada. Eles se apressarão para chegar ao seu muro, e a defesa será preparada. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. E você pode dizer misericórdia? Está fraco, irmão, diga misericórdia, porque essa profecia de Naum foi dura. Vamos raciocinar. Deus tem me levado nesse tempo a um raciocínio sobre a cidade de Nínive. E se a gente mergulhar dentro da história, a gente vai perceber um monte de curiosidades a respeito dessa cidade de Nínive. Primeiro, hoje ela está localizada perto do rio Tigre, na região de Mossul, no Iraque. Hoje ela não tem tanto destaque como tinha naquela época. Nínive era a capital do Império Romano, no Império Neo-Assírio. Era a cidade mais forte
era a cidade mais fortificada, era a cidade mais bela. Nínive era pujante, era forte. Para vocês terem ideia, naquele tempo o rei Senaqueribe reinava, e as muralhas que foram construídas diante da cidade de Nínive eram muralhas tão grandes e largas que dava para as carruagens andar lado a lado. Você parou para imaginar? Andar lado a lado em cima de uma muralha. Os jardins suspensos eram jardins tão bonitos que historiadores associam aos jardins suspensos da Grande Babilônia. E daqui vem a grande tecnologia presente naquela época da cidade de Nínive. Era uma cidade poderosa. O problema era que por trás de tanta beleza, de tanta imponência, de tanta fortaleza, tinha um coração, que na realidade não era um coração normal, era um coração de pedra. Porque essa cidade, ela assassinava não somente os seus inimigos, mas a identidade deles. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver alguns profetas. Dentre os dois, eu quero hoje falar sobre o profeta Naum, mas não tem como falar de Nínive e não falar do profeta Jonas. Todos nós conhecemos a famosa história do profeta Jonas. E dentro desse contexto, tanto Jonas vai fugir, quanto Naum vai celebrar a queda de Nínive, porque ela representava algumas coisas. Preste atenção, pelo menos 3 coisas Nínive representava para aquele tempo, meu amigo pastor Jonatas. A primeira coisa, ela era cruelmente, ela tinha crueldade institucionalizada. Nínive não apenas assassinava os seus inimigos, mas a forma que ela fazia era uma forma brutal, através de empalamento. O que é empalamento? As pessoas pegavam aquelas varas, aqueles paus, e furavam as pessoas até que elas morressem. Trabalhavam também tipos de morte como a decapitação, arrancar a cabeça. Eles trabalhavam, para mim, talvez a pior maneira, que era esfolar as pessoas vivas. Era essa a característica cruel de Nínive. 2, tinha orgulho e autossuficiência. Isso representava Nínive. Era uma cidade que se via como invulnerável, uma cidade que não tinha debilidades. E pode perceber, todo orgulhoso ele tem dificuldade de reconhecer as suas falhas. Qual é o orgulhoso que você conhece que diz assim: eu tenho essa debilidade, eu falho nessa área? Todo orgulhoso tem assim. E Nínive olha para isso. Eu gosto de uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: o orgulho é o início de todo pecado. Nínive era tão orgulhosa que o profeta Sofonias vai falar sobre ela no capítulo 2, versículo 15. E ele vai dizer o seguinte sobre ela dizendo: eu sou e não há outra além de mim. Essa era Nínive. Olha o tanto de orgulho, de autossuficiência que ela tinha. 3, o que ela representava? Uma exploração econômica. Porque pela sua força, pela sua imponência, pelo seu exército, pelo seu império bélico, claro que ela amedrontava todos os vizinhos, ainda mais com essa psicologia do terror nas mortes. E elas sujeitavam tanto, inclusive Israel, Judá, que eles cobravam através de um sistema chamado de pilhagem, altos tributos, altos impostos, mais do que era o normal se cobrar. Essas são as características da cidade de Nínive. O que acontece? 150 anos antes do profeta Naum estar decretando aqui, fazendo essa profecia, em 3 capítulos apenas, Deus chama o profeta Jonas para profetizar sobre a cidade. Qual era o objetivo de Deus com o profeta Jonas? Fazer com que a cidade se arrependesse. Vocês conhecem a história, em uma próxima oportunidade eu falarei sobre Jonas. Mas vocês conhecem a história, qual é? Jonas quer fugir.
Porque Jonas sabia da crueldade que Nínive tinha. Não era porque ele somente era orgulhoso, não era somente porque ele era teimoso, não era somente por causa disso. É porque ele via que Deus era bondoso demais, ele olhava para Nínive e não conhecia. Ailton hoje subiu aqui, ele disse assim: eu não dou para ser um minuto como Deus. Todos nós não temos como ser um minuto Deus, porque se fôssemos, fulminaríamos os nossos inimigos de uma maneira muito rápida. Pecou, está exterminado. Mas que bom que Deus não é assim, né? Porque senão todos nós estaríamos exterminados. Deus é tão bondoso e misericordioso que 150 anos antes ele envia o profeta Jonas. Preste atenção para você não se perder nessa mensagem. O profeta profetiza, tem arrependimento. A profecia era para 3 dias, mas em um dia inteiro houve um clamor na cidade. O povo, o rei começou a jejuar, se cobriu com panos de saco. O que acontece? Houve arrependimento e Deus poupou a cidade de Nínive. Só que acontece, passa 150 anos. E em vez de eles passarem essa mensagem para a próxima geração, eles não passam. Por quê? Porque o hiperfoco deles estava na economia, no exército, na estrutura que eles tinham. Então eles voltam a cometer as mesmas atrocidades que eles cometiam antes. Até chegar dentro dessa sentença que o profeta Naum vai sentenciar. Talvez poucos aqui já leram o livro do profeta Naum. Eu recomendo que leiam. É um livro duro. É um livro que não tem muita escapatória para Nínive. Por quê? Porque Naum, ele vai anunciar que Nínive havia cruzado a linha onde existe a misericórdia, cedendo lugar para a retribuição de Deus. Deixa eu lhe falar. Deus é graça. Deus é misericórdia. Deus é bondoso. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E por mais que Ele seja tão bom, amoroso, tem um limiar, tem um limite, onde a misericórdia dele cessa e a retribuição com justiça começa a acontecer em todas as esferas da sociedade. Naum está decretando essa sentença aqui para Nínive. Nínive, acabou. Nínive, não tem mais jeito para você. Você ultrapassou todos os limites. A minha misericórdia já tinha te alcançado. Eu já tinha enviado o profeta Jonas, mas você novamente focou somente nas coisas visíveis dessa terra. É a sentença do profeta Naum. Segundo a profecia de Naum, o que é que vai acontecer? Os íos invadiram literalmente a cidade. Historiadores dizem que esse rio aqui é o rio Tigre, que é muito próximo geograficamente da cidade de Nínive. E o rio foi tão avassalador que invadiu a cidade, quebrou as muralhas. Lembra as muralhas fortes, impenetráveis, que não tinham vulnerabilidades? O rio invade e destrói a cidade como um todo. A cidade passa a não ter mais beleza nenhuma, nenhum tipo de atração. As pessoas olhavam para Nínive e sentiam pena, nojo, pelo estado em que Nínive veio a ficar. Esse aqui é o contexto, aonde o profeta está profetizando sobre Nínive. Nínive despertou 150 anos antes, mas de novo, naquilo que era para eles focarem, eles não focaram. Eles não passaram para a próxima geração a mensagem de quem tinha liberado misericórdia para a vida deles, de quem era a fonte. Paulo Borges Júnior, ele diz o seguinte: a vida cristã não é sobre um evento. A vida cristã é sobre uma caminhada de consciência contínua. Não para. Você aplica hoje, melhora amanhã, erra amanhã, volta de novo, conserta, segue adiante, pede perdão, misericórdia divina, melhora. Mas você não volta de novo para aquele estado que você estava. O problema não é errar, o problema é a gente continuar persistindo nos mesmos erros a vida inteira. Até quando a misericórdia de Deus vai nos atingir? Até quando a misericórdia de Deus vai estar
com as mãos estendidas em direção a nós. Existe um tempo onde essa misericórdia, ela vai cessar. Existe um tempo onde essas perseguições, muitas vezes, dos nossos inimigos, como Israel aqui estava sobrejulgado através de Nínive e do império, né, o assírio, vai chegar um determinado momento que a mão poderosa de Deus também vai vir em direção aos nossos inimigos. Ah, mas tem muita calúnia, muita perseguição, e a minha vontade, Yuri, você não me conhece, pisou no meu calo, eu tenho que revidar, me criticou, eu tenho que ir para cima. Ah, se alguém falou alguma coisa, não é comigo, eu tenho que descontar, tal. Ei, Deus está dizendo que tem lutas que vocês não vão precisar guerrear. Tem lutas que mesmo que vocês achem que tem forças, se vocês entrarem na batalha não tem sucesso, não vai ter vitória. Porque tem lutas que Deus, Ele vai guerrear por vocês. E dentro desse estado, pode ter demorado para Israel, mas para Judá, mas chegou a sentença através do profeta Naum, e a cidade foi desfeita e caiu. Ei, os seus inimigos em algum momento vão ter que cair por levante, fofoca, palavras que foram lançadas ao vento dizendo: não vai conseguir, não vai para lugar nenhum, eu vou te humilhar, eu vou te perseguir, eu vou atrás de você. Vai ter que descer, cair. Vão olhar e vão dizer: estou com nojo, não vejo mais nada bom. Por quê? Porque a mão de justiça de Deus veio em direção. Cadê aqueles que acreditam na mão poderosa de Deus? Cadê você? Se você está aqui nesse lugar, vale alguma coisa dele. Vai vir. Eles hiperfocaram nos exércitos, na economia, mas esqueceu que Deus controla o impossível e o tempo. O nosso problema principal é que a gente quer as coisas visíveis. Por quê? Porque as coisas visíveis dá para controlar. As coisas visíveis dá para persuadir, dá para manipular, dá para enganar, dá para influenciar, dá para mudar. Mas as coisas invisíveis não tem como a gente fazer. O nosso Deus é um Deus invisível, por mais que Ele se materialize de diversas formas, por mais que Ele realize diversos milagres, mas o nosso Deus é um Deus invisível, e para se relacionar com Ele, tem que acreditar e viver a dependência. Tem que deixar Deus cuidar de algumas coisas, por mais difícil que seja. E aqueles que têm problema com o controle, está se coçando todo agora. Eu sei o que é isso. Quer controlar tudo, quer que tudo saia nos mínimos detalhes. Surge um problema na empresa, você olha assim, você quer isso. Surge um problema na igreja, você quer resolver, quer botar à frente. Tem coisas que com Deus invisível você não vai conseguir controlar. Você vai para lá, esperneia, se coça, fica ansioso, aí come um pouquinho a mais, vai para um doce, vai para alguma coisa. Mas com Deus invisível não dá para negociar. Ele decide, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora do milagre, Ele sabe do que você precisa. Ponto. Não tem conversa. Tem uma frase que me pegou muito ao longo dessa jornada. Porque quando a gente fala de coisas visíveis e invisíveis, a nossa mente, a mente do ser humano, ela funciona assim. Ela gosta muito de transitar nos radicais, é 880. Então, por muito tempo a gente pregou, falou, e as pessoas acreditavam, através da religião, que as coisas visíveis era pecado. Ganhar dinheiro era pecado. Se tornar, de repente, milionário era pecado. Comprar um grande carro, uma grande casa era pecado. Você usufruir, viajar, tal, era pecado. Por muito tempo a gente viveu, os crentes antigos viviam muito isso. Aí foi quebrado. A Bíblia foi instruindo, mostrando que isso não é pecado, isso não é erro. E a gente vem agora, aquela geração do outro extremo. Qual é? Então, se não é, agora é prosperidade na veia. Vamos, teologia da prosperidade na veia. Precisamos prosperar, todo mundo tem que ficar rico. Pererê. O ser humano, ele ama, estou dando um exemplo, mas ele ama transitar nos dois polos. Você já viu quando você está brigando com sua mulher?
ou com seu marido. Aí você está lá naquela briga, tal. E aí você viu que você está perdendo. Aí você de repente olha, tá bom, então nunca mais eu faço nada. Não era não fazer nada, era só o equilíbrio de você encontrar junto com ele, junto com ela, um melhor caminho. Mas o ser humano, ele é levado, todos esses impulsos, por causa do orgulho presente, por causa do ego, a buscar o radicalismo. Principalmente quando os nossos gatilhos são acionados, devido aos nossos traumas, às nossas experiências, e tudo aquilo que a gente já viveu, funciona dessa maneira. Mas eu aprendi uma lição poderosa, eu queria compartilhar com você. Você pode ter tudo que não te governe. Você pode ter tudo que não tenha você. Você pode ter tudo que o seu coração não substitua o lugar de Deus. O problema não são as coisas visíveis. Você pode ter as coisas visíveis, desde que elas não ocupem o coração, o lugar, o centro do Deus invisível. Ele não abdica, Ele não negocia. Ele vai te abençoar, Ele pode te abençoar, mas o lugar dele é inegociável. A glória dele, Ele não divide com ninguém. O que é dele é dele. O que é dele é dele, não tem negociação. Então nessa noite eu vim te dizer uma coisa, tem uma coisa que ele não abre mão, é adoração, é glorificação. Se eu fosse você nessa noite, eu mandava já um glória, uma adoração para o céu, porque ele ama um coração adorador. É o nosso Deus. Vamos voltar. Você pode ter tudo que não tem a você. Idolatria, isso aqui é interessante. Idolatria, meus amados irmãos, não é somente imagem. Por muito tempo, eu confesso, eu nasci no Evangelho. Por muito tempo eu associava somente a palavra idolatria com a adoração de outras imagens, de outros deuses, Baal, Azera, tantos outros. Sempre associei dessa maneira. Mas entenda que idolatria não se trata somente de adoração a outras imagens. Idolatria é transferir confiança, afeto, segurança, esperança. É você atribuir tudo isso aqui para algo que foi criado. Preste atenção. Às vezes é um líder, às vezes é um relacionamento, às vezes é um amigo, às vezes é um carro, às vezes é um sonho, às vezes é um emprego, às vezes é a fama, às vezes é o status, às vezes é o filho, às vezes é a família. Independente do que seja, toda vez que você pega essas coisas que são visíveis e coloca no centro, no lugar onde Deus ele é para estar, e ele não negocia isso, vai ter problema, vai se tornar idolatria. Você vai começar a amar isso mais do que a Deus, e aí está o problema. É quando isso começa a dominar o seu coração. Você não consegue estabelecer justamente limites sobre isso. Agostinho, mais uma vez, ele diz que o pecado desordena os afetos. O problema não é amar o mal em si. O problema é você amar o bom, algo bom acima de Deus. Porque o mal em si, todo mundo sabe o que é mal. Ah, eu vou mentir, eu vou amar mentira. Quem em sã consciência sabe, vai fazer um negócio desse? Ah, eu vou amar bater em alguém. Você não vai amar fazer um negócio desse. Você pode até naquele momento ali, por causa de uma atribulada, você gostar de fazer, mas você não vai amar bater em alguém o tempo inteiro. Aquilo que é mal, você sabe, você não vai amar. O grande problema é você amar aquilo que é bom acima de Deus. Esse é o problema. E esse é o que muitas pessoas têm acabado fazendo. Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Pense em uma facilidade que o ser humano tem. É para fabricar ídolos. É para começar a idolatrar. É para começar a adorar. É para começar a venerar. É para começar a dizer que é o amor da vida, que é a paixão, que não vive sem. É o ser humano. O ser humano funciona dessa maneira. Mas entenda, o homem sempre encontra algo para colocar no centro quando Deus deixa de ocupar esse lugar. Sempre. Vamos pegar, por exemplo, a própria história que a gente está conversando aqui. Vamos pegar? Nínive. O que é que Nínive faz? Colocou a dependência
no centro, dependência da sua estrutura, da sua fortaleza, da sua robustez, colocou no centro. Só que Israel da mesma forma fez quando ele queria que um libertador governasse sobre Israel. O que é isso? Tirar quem deveria estar no centro, que é Deus, e colocar algo que foi criado. Agora vê se faz sentido. Você vai colocar algo que foi criado e você não vai colocar o Criador. Já percebeu a facilidade que o ser humano tem? Quer colocar milhares de coisas que foi criado, mas só cabe ali o Criador. Não tem negociação para aquilo dali. O centro das nossas vidas deve ser o nosso Deus. Independente, Ele seja um Deus invisível, mas é um Deus que fala, é um Deus que responde. É um Deus que nessa noite está aqui, sondando corações, liberando palavras. É um Deus, eu acredito nisso que eu estou liberando aqui. É um Deus que através da sua palavra nessa noite vai transformar vidas, vai renovar, vai impactar, vai despertar. É um Deus que vai liberar destinos a partir de hoje. É o nosso Deus, mas o lugar dele é inegociável. Não dá para... Aí com Gideão, vamos pegar a Bíblia para a gente folhear. Com Gideão foi assim. Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23, vai nos narrar a história. Qual é a história? Gideão é alguém que está com o povo de Israel escravizado pelos povos midianitas naquela época. 7 anos, eles viviam em cavernas, com medo, atemorizados. E aí o que acontece? De repente, Deus, ele se apresenta, porque a expressão, o anjo do Senhor, é o próprio Deus se apresentando. E convoca Gideão para uma missão: libertar o povo do jugo dos midianitas. Gideão, depois de muito tempo, medroso do jeito que ele era, Gideão vai. A história famosa, Gideão os 300, batalha contra mais de 130 mil midianitas. Na verdade eles nem batalharam, porque os próprios inimigos, eles mesmos se feriram, se mataram, e eles contemplaram a glória de Deus manifesta. O povo volta. Olha que situação, preste atenção para você entender isso aqui. Quando o povo volta, pastor do Jailton, o povo pega Gideão, e o que é que o povo quer fazer com Gideão? Tornar ele rei, tornar ele o líder. Está escrito. Eles dizem assim: domina você sobre nós, e o seu filho também. Só que Gideão entendia para que ele foi chamado, e os posicionamentos devidos. Gideão não. O Senhor domine sobre vós. Gideão entendeu que ele foi chamado para um propósito específico: libertar o povo, ajudar a liderar naquele propósito de tirar um processo de subjugação que já durava 7 anos. Mas ele não foi chamado para se tornar rei sobre Israel. Ele não foi chamado para se tornar o líder daquele povo. Ele não foi chamado para isso. O que é que a gente vê hoje? Passar tempos e mais tempos. São pessoas se colocando em posições aonde assumem reinados que Deus não estabeleceu. São pessoas e pessoas assumindo o centro de lugares onde Deus, ele não estabeleceu. E as pessoas veneram, as pessoas adoram, as pessoas dizem que somente aquele ser, somente aquela coisa vai conseguir resolver o problema da vida. Não funciona assim com Deus. Porque o que é que Deus está querendo dizer de uma maneira muito clara para a gente nessa noite? Ele está dizendo assim, ó: eu não negocio. Você precisa enxergar que não é Gideão, é o Deus de Gideão. Você precisa entender nessa noite que não é, por exemplo, não são sonhos de que José teve que levou ele a sentar no palácio e tornar governador. Não, é o Deus que interpretou os sonhos de José e fez ele sentar no palácio para se tornar governador. Não é o carro que você tem, não. É o Deus poderoso que abriu condições, pontes para que você comprasse o carro que você tem. Não é a posição onde você está que te dá destaque, que te dá fama, que te dá sucesso. Não é isso. É o Deus que abriu portas para que você criasse conexões e alcançasse lugares altos aonde você chegou. Não é Daniel que tem poder sobre os leões. Não, é o Deus poderoso que faz os leões deitarem e servirem de travesseiro para ele. Não é a casa, não é você, não é o meu tio. Sempre foi
o Deus do network, o Deus da casa, o Deus da... Cadê você, cadê você que acredita que esse Deus poderoso vela por nós, cuida de nós? Se você está aqui, dá um brado de glória para Jesus, vai, dá uma maior glória nessa noite. Glória! Não é a provisão, é o Deus da provisão. Não é a fornalha de fogo ardente. Os três são muito religiosos, oram demais. Você pode ser religioso, você pode orar demais, mas não se trata da sua oração, do tempo que você fica no quarto. Se trata que Ele lá em cima viu graça em você e resolveu intervir com poder e glória sobre a sua vida. Ei, não era nem para você estar aqui, moço. Não era nem para eu estar aqui. Não era nem para a gente estar aqui, mas Ele lá de cima olhou, você lá na favela, você no seu quarto e disse: vou abençoar, vou descer, vou multiplicar, vou exaltar. Não merece, mas é meu filho, eu quero fazer. Não é sobre nós, irmão, é sobre Ele. Ele, o que seria de mim sem ti, Jesus? O que seria de nós sem Ele? A mensagem nessa noite vai ser clara: não negociaremos mais. Dá destaque, traz atração, o nosso coração se regozija, pula, dispara aceleradamente, pensamos de uma maneira frenética. Tudo isso pode ser muito bom, desde que não ocupe a posição que Deus tem que ter nas nossas vidas. Por favor, olhe pelo menos para duas pessoas do seu lado hoje. Eu só vou fazer isso 2 vezes. Diga para ela: não negocie. Tá, bate, fale mais alto. Não negocie a posição que Deus te chamou. Glória. Fale pelo menos para 2, 3. Não coloque nada no lugar onde Deus foi estabelecido, porque o nosso Deus, Ele não negocia. O nosso Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele, todas as coisas são para Ele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Ele é o nosso Deus. Glória, é dele. Glória a Jesus. Quando o visível substitui o Deus vivo, não há dependência no Deus invisível. Eu vou falar mais uma vez para você pegar isso. Quando o visível substitui o Deus vivo, não há dependência no Deus invisível. Não há. No livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo 1, vai nos contar uma história interessante de Moisés. O povo de Israel, vocês sabem, viveu no Egito, escravizado, por mais de 400 anos. E o que acontece? O povo está escravizado. Deus resolve libertar através de Moisés, utilizando a figura de um líder. Moisés começa a caminhada, tirar o povo do Egito, o povo vai caminhando. Só que Moisés, assim como Gideão, sabe que não eram as 10 pragas, não eram as obras miraculosas, era um Deus das 10 pragas, era o Deus das obras miraculosas. E Moisés, ele sempre se aproximou para ter uma relação com Deus. E nessa passagem aqui de Êxodo 32, Moisés está no monte, meu amigo Coutinho. E ele sobe para o monte. E está lá no monte, conversando com Deus. E o povo que tem dificuldade de associar, justamente quando não enxerga nada visível, começa a se desesperar embaixo, porque Moisés está em cima no monte, está conversando com Deus, está com relacionamento com Deus. E passa um dia, passa 5 dias, passa 10 dias, e o povo não vê Moisés. O povo, aí, tu começa a se desesperar embaixo. Por quê? Porque o povo precisa ver, precisa tangibilizar, precisa materializar, tocar. Aí o que é que eles fazem? Começam a produzir os deuses novamente que eles viram lá no Egito.
A primeira coisa que me chama a atenção é, para aquela época, os deuses fabricados no Egito eram deuses de barro, eram estátuas que faziam. E para fazer esses deuses de barro, estátuas, precisavam de formas. Não dava para fazer na mão grande, precisava de formas. A primeira coisa que me chama a atenção é como é que o povo viu as 10 pragas, viu as obras miraculosas de Deus. Saíram de lá, tá recebendo maná caindo do céu todo dia, comida caindo do céu todo dia. Tem nuvem para durante o dia não sentir calor. Tem coluna de fogo durante a noite para não sentir frio. Mas ainda assim, quando sobe e precisa ficar na dependência de 10, 15, 30 dias, o povo começa a murmurar e começa a pegar as formas que eles tinham levado para construir deuses de novo. A conta não fecha. Primeiro, como é que eles levaram? Que audácia foi essa de eles levarem? O que acontece? A dificuldade que o ser humano tem de confiar, de ser dependente, de acreditar no Deus invisível é tão grande que eles acessaram tudo o que Deus fez, mas como a mente ainda não tinha sido transformada, deixa eu levar aqui, né, uma garantia, que qualquer coisa der errado, eu vou recorrer de novo. É essa a visão aqui do povo. Eles levaram formas, porque a necessidade de se apegar ao visível faziam eles duvidarem do invisível. O problema não era trocar somente de divindade. O problema aqui é trocar a dependência humilde por uma religião confortável. Esse aqui é o problema. O coração do homem prefere um Deus manipulável a um Senhor soberano. Se eu posso manipular, mais fácil, né? Se eu posso influenciar, melhor, né? Se eu posso persuadir, tá tranquilo, então vou preferir fazer dessa forma, né? O povo troca um Senhor soberano por um Deus, entre aspas, manipulável. Um Deus de formas, um Deus que não respondia, um Deus que não falava, somente por causa da debilidade humana de confiar no Deus invisível, da dificuldade que nós temos de depositar em Deus toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, porque quando tudo vai bem, a gente está sorrindo, dando glória, a gente vem para a igreja, adora, pula da cadeira, salta, mas é só uma prova bater na nossa porta, a gente diz, Deus, por que eu? Deus, pelo amor de Deus, a gente quer pegar, colocar Deus na parede, murmura para o pastor, murmura para o irmão, aqui eu sou a vítima, é a última bolacha do biscoito. Deus resolveu parar tudo no mundo inteiro para penalizar você. Não, é que Deus de repente Ele está liberando, Ele está permitindo os processos acontecerem para te forjarem para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aí você não entende, Deus está dizendo, olha, eu estou forjando você porque vai ter lugares que eu vou te colocar aonde você vai precisar esperar no Deus invisível a manifestação da minha glória. Você quer a boa notícia? Se prepara, segura. Por quê? Qual é a boa notícia? Porque para onde eu vou te levar é um lugar mais alto, é um lugar mais imponente, é um lugar mais poderoso, é um lugar de mais acessibilidade, é um lugar aonde eu vou te dar graça. Mas antes você precisa confiar em mim. Vamos lá. Por que muita gente... Isso aqui vai dar polêmica. Tá gravando, né, bicho? Não sei se eu falo. Sabe por que muita gente quer só cachorro e não quer filho? Os pais de pet, a mãe de pet. Nada contra, eu já tive cachorro também. Mas sabe por que querem? Porque o cachorro não confronta. O cachorro, você diz, fica aí quieto, ele fica quieto. Deite, deite, se for disciplinado, né? Akira é disciplinado, que eu vi ontem. Sente, sente. Não vai para tal lugar, não vai. Agora a criança, quando começa a dar birra, eu vejo lá, a Júlia tem dia que quer sair louca. Olha para mim, quando eu chego em casa, que olha aquele lá, eu falei, vixe, deu ruim. Ela está assistindo agora, eu chego todo empolgado, eu falei, hoje o negócio vai. Aí quando chega lá, cara, o que foi, filha? Rapaz, esses meninos aí, eu já saí de casa hoje, ela já estava daquele jeito, os dois doentes. Cachorro você não faz, cachorro você dá ordem, ele fica.
Cachorro dá para viajar, deixar com os parentes. Filho, não dá para você deixar qualquer tipo de viagem com os parentes. Eu não estou dizendo que você não pode ter cachorro não, tá gente? Só estou trazendo uma alusão aqui. É por isso que pessoas preferem. Por que pessoas preferem o movimento do desigrejado? Porque ele cria na cabeça dele a forma da religião perfeita. Da forma que ele quer desenhar. Tem que ser assim, a palavra tem que ser do meu jeito, dessa forma aqui, o louvor assim. O pastor não pode falar comigo confrontando, ele só pode falar coisas bonitas. E ele vai formatar daquela realidade. E só funciona assim, porque no momento em que ele decidir para alguma igreja, se a igreja era perfeita quando ele chegou, se tornou imperfeita. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos falhas. Funciona dessa maneira. Por isso que tem essa questão. Quem é, Yuri, que reconhece a soberania de Deus? Quem decide depender dele. É fácil? Não é. É difícil sim. Não vou ser hipócrita de dizer a você que é fácil, é mil maravilhas, não. Ainda mais quando você de repente tem recursos, tem possibilidades, tem estratégias. Não é fácil depender de Deus. Imagine, você depender de Deus sem um tostão no bolso, precisando que Ele te traga uma resposta, é uma coisa. Agora você, por exemplo, se for um caso de Jonatas aqui, né? Cheio de dinheiro, aí precisa tomar uma decisão, precisa que Deus responda alguma coisa, mas ele pode pagar alguém, ele pode abrir uma porta, ele pode subornar alguém, ele pode abrir um caminho, ele pode fazer algo que não era para fazer. Percebe que é mais difícil? É mais complicado quando você tem possibilidades, você tem recursos. Mas quem reconhece a soberania de Deus é quem depende dele, é quem resolve entregar. Lembra, eu gosto muito dessa passagem. Lembra do rei Josafá? A gente já está caminhando para o final. Lembra do rei Josafá? O rei Josafá está em uma determinada batalha que ele vai enfrentar, aonde Deus diz: olha, se alista, coloca todo mundo na posição, vai para lá e fica quieto, porque vocês vão celebrar a vitória que eu vou dar a vocês. Vocês não terão que pelejar. O povo não pelejou. Parece a situação de Gideão, né? Os inimigos, eles se mataram, se confundiram, e o povo viu a vitória de Deus. O que é isso? É dependência de Deus. De novo, eu vou de novo para você pegar. Eu já falei uma vez. O que é dependência de Deus? É o tempo inteiro flores? Não. Mas dependência de Deus é batalhas que muitas vezes vocês não terão que pelejar, não terão que se defender, não terão que pegar o Instagram, abrir um stories e se explicar um vídeo. Não. Depender de Deus é Deus que é a sua justiça, é Deus que é a sua resposta, é Deus que batalha. Daqui a pouco a notícia vai surgir o que é? Os inimigos começaram a se confundir. Oh glória! Daqui a pouco a notícia começa a chegar. Tava falando mal, agora tá caindo. Não é para celebrar a queda, é para celebrar que o Deus poderoso está conosco. Nosso. Dependência de Deus é o que Pedro fez. Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 5 versículo 1. Pesca maravilhosa. Tá Pedro, Lucas, Tiago, João, Lucas é ótimo. Tá lá pescando a noite toda e não vê um peixe. Vocês sabem a história? Aí Jesus aparece. Entra de novo. Vai pescar de novo. Aí Pedro vai: Senhor, a gente já pescou a noite toda. Aí aqui tem um segredo interessante. A gente já pescou a noite toda, mas sob a tua palavra, a tradução no original, olha, é sob. Sob é por baixo. Pedro é acostumado a andar sobre as águas. Lembra que ele andou sobre as águas quando Jesus chamou ele? Ele está andando sobre as águas. Ele afundou, né? Mas ele andou sobre as águas. Pedro é pescador, ele tem costume de pescar. E quem pesca não pesca embaixo. Quem pesca geralmente está pescando e olhando por cima. Ele tem experiência sobre. Só que essa experiência sobre, ficou a noite toda ele não pescou nada. Aí vem Jesus: Pedro, você não vai lançar sobre, você vai lançar
sob as águas, porque de cima você conhece, mas eu conheço de cima e por baixo. Eu conheço o externo e o interno. Eu conheço o exterior e o interior. E eu estou ordenando, lance a rede. A palavra foi lançada. Pedro lança a rede e nunca pescou tantos peixes como aquele dia. As redes não estavam suportando a ponto de quebrar. O que é isso? É obediência à palavra de Deus, é dependência de Deus, é acreditar que até você não pode estar vendo nada, mas a resposta de Deus virá em seu favor e as coisas vão acontecer. Cadê você que é dependente de Deus, meu irmão? Eu estou sentindo a graça de Deus essa noite. Cadê você? Dá um brado, diga, olha para Jesus, vai, fica sobre os seus pés, adora a Deus, diga o quanto você é dependente dele. E sabe qual é a moral da história? Pedro está voltando cheio de peixe na rede. O barco está a ponto de naufragar, de afundar. Pedro está voltando dessa maneira. Aí chega no cais, aonde isso aqui para mim, de tudo que aconteceu, que algumas pessoas olham aqui para o texto e dizem assim, Neno, que maravilha foi a grande pesca. Não tinha peixe nenhum, de repente a grande pesca. Não, para mim o milagre não está aqui. Não é nem milagre, para mim o segredo, Brenda, não está aqui. O segredo para mim está no momento que eles chegam no cais. Quando eles encostam e atracam, Jesus, ele continua a sua caminhada, James. E sabe o que Pedro faz? Pedro larga a rede cheia de peixe, está escrito no texto. E Pedro seguiu Jesus. Pedro deixou tudo que estava no barco, todos os peixes, todas as pescas e seguiu Jesus. Por quê? Porque Pedro entendeu que não eram as provisões, não eram os peixes. Pedro entendeu que Jesus era a fonte, ele deveria seguir a Jesus. Oh, glória a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite decepcionado, frustrado devido a tantas experiências ruins, tantas experiências que você colocou, condicionou o homem te traiu. Você acreditou que o homem ia fazer, ia te promover, ia abrir uma conexão, que um homem de repente ia ser fiel, o homem traiu, o homem não foi fiel, você se decepcionou, se frustrou. Quantas pessoas de repente até recorreram à justiça, te colocaram na justiça. Meu Deus, Deus está falando nessa noite. Quantas pessoas você depositou a sua expectativa achando, agora vai, agora dá certo, e essa pessoa te frustrou. Mas nessa noite Deus está dizendo, não é sobre pessoa, não são sobre pessoas, é sobre o Deus que cuida de você. Nessa noite Deus está dizendo, quer acabar o sofrimento, quer acabar a frustração, olhe para mim, olhe para o alvo, porque eu não vou te decepcionar, eu não vou te frustrar, eu não vou te abandonar. Algumas vezes eu vou te dizer não, algumas vezes eu vou te chatear, algumas vezes você vai querer fugir do processo, algumas vezes você vai querer correr como Jonas, mas fica tranquilo, se você depender de mim, na hora certa eu te coloco na rota do propósito. Na hora certa você vai estar no lugar onde você nasceu para estar. É isso. Aí de repente vem uma pergunta. Qual é a pergunta? Yuri, você está falando sobre soberania, está falando sobre dependência, está falando sobre tudo isso. Isso é maravilhoso, mas que Deus é esse que você está me pedindo para se sujeitar? De repente tem alguém aqui nessa noite que ainda tem dúvidas, ainda não professou a fé, ou está afastado, ou tem traumas que travam a alma, impedem de fazer uma decisão. E a pergunta é, aonde eu consigo? Que Deus é esse? Eu quero te fazer você olhar. Você lembra de Sofonias capítulo 2 versículo 15? Aonde eles acreditavam, a cidade de Nínive, que eles eram poderosos. Eles cometeram aqui um pecado gravíssimo, porque no capítulo 2 versículo 15, eles diziam assim, eu sou e não há outro além de mim. Eles pensavam assim, a cidade de Nínive. Eu sou, só tem um, é o Senhor Deus. Foi ele que disse a Moisés, quando Moisés, Senhor, eu vou chegar lá para Faraó, eu vou dizer o quê? Quem é que mandou? Diga que o eu sou enviou.
A cidade de Nínive estava se sentindo tão autossuficiente que eles estavam achando que eles mesmos, com as suas fortalezas, com as coisas visíveis, conseguiam suportar tudo. Você pode ser a pessoa mais influente e poderosa da terra, ainda assim você vai depender de Deus. Não tem como. Aí ele dizia assim: não há outro além de mim. Resultado: destruição, fortaleza destruída, muralhas que representavam a imponência, a sua força no chão. Resultado trágico: quem é Nínive? Ninguém sabe. Cadê Nínive? Cadê o império neo-assírio? Ninguém sabe. As pessoas passavam, olhavam e sentiam nojo, sentiam pavor de Nínive. Não tinha nenhuma mais atração. Ninguém olhava com bons olhos. Cadê Nínive? Nojo. Quem é esse Deus, Yuri, que você está pedindo dependência? É o que Isaías, o capítulo 43, versículo 13, ele nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, diz Deus, quem impedirá? Quem é esse Deus, Yuri? É aquele que escreveu o salmista no capítulo 103, versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, Yuri. Quem é esse Deus que eu tenho que ser dependente? É o que Isaías, o capítulo 46, versículo 9 escreveu. Ele disse: eu sou Deus e não há outro. Yuri, quem é esse Deus que eu tenho que servir, eu tenho que depender? É o que Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 11, versículo 36, ele disse: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. No céu é esse Deus poderoso que vocês podem depender. É um Deus que não perde batalha, é um Deus que não perde uma guerra, é um Deus que peleja o tempo. Quem é esse Deus, Yuri? É o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que fecha a boca do leão, é o Deus que entra na fornalha, é o Deus que envia a resposta, é o Deus que te deu livramento, é o Deus da sua família, é o Deus que te trouxe hoje aqui, é o Deus que cuida, é o Deus que protege hoje, ontem e amanhã. Quem é esse Deus poderoso? É alguém que me viu lá na capelinha de São Caetano, na favela, e disse: vou levantar, porque Ele vai depender de mim a vida toda. É esse Deus. Cadê os dependentes de Deus? Feche seus olhos, glorifique o nome de Jesus. Vamos louvar, Adriano, vamos. Dependentes de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Preste atenção. Você entrou por essas portas nessa noite e você entendeu que a única dependência que nós precisamos ter é a dependência em Deus.
Talvez você dependeu de outras coisas que foram criadas e não do Criador. Mas essa noite, você entendeu que a partir de hoje não tem outra possibilidade. Você quer depender de Deus. Você está aqui nessa noite. Você quer professar a esse Deus que é dependente dele. Você não é evangélico, ou de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Aonde você estiver, nós vamos orar por sua vida agora. Onde você estiver neste recinto, faça um aceno com a sua mão direita. Aonde você estiver, tem uma alma ali para Jesus. Vocês podem glorificar o nome de Jesus, por favor. 2, 3, se é para Jesus, pode ser mais forte. O inferno perdeu. Glória. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, Deus cuida de mim. Cadê a segunda alma nessa noite? Você entendeu que a dependência é única e exclusiva de Deus. Você está aqui nesse recinto, de repente, como o nosso irmão já veio aqui, você se sente mais corajoso. Aonde você estiver também aqui nesse recinto, a segunda alma para Jesus, quer viver uma vida dependente de Deus, faça um aceno com a sua mão direita. Você não é evangélico ou está voltando para os caminhos do Senhor, hoje, aonde você estiver, um aceno e a gente ora agora. Você está aqui? Se não está, eu quero te pedir, aonde você estiver, estenda as suas mãos em direção. Pastor Jonatas, vem cá. Vem cá, meu irmão, a gente vai fazer oração por você, pelo amor de Deus. Como é seu nome? Marcelo. Pastor Jonatas vai estar fazendo oração pelo Senhor e estaremos finalizando em nome de Jesus.